Olá pessoal, eu me chamo Célio, sou professor de História da Oficina do Estudante e hoje a minha dica é sobre um tema bastante recorrente nas provas, principalmente no Enem, que é a Revolução Industrial. No caso, a primeira Revolução Industrial, que ocorre na Inglaterra em meados do século XVIII. A data da Revolução é sempre controvertida, porque diferente dos processos políticos, como a francesa, a Revolução Francesa, que tem a queda da Bastilha, no caso da Industrial é uma série de mudanças econômicas, sociais e políticas que vão acontecendo e que mudam o perfil de todo o país. Nós não temos uma data precisa, então há quem coloque o início da Revolução com a invenção da máquina a vapor, outros vão colocar com a mudança mesmo na balança comercial inglesa. De qualquer forma, se vocês assinalarem lá uma alternativa que diz meados do século XVIII ou contextualizá-la no século XVIII na Inglaterra, vocês não vão errar. E quais as razões do pioneirismo inglês? Esse é um tema também bastante recorrente. Nós, como país subdesenvolvido, de industrialização tardia, sempre nos voltamos para a questão da industrialização na Inglaterra, porque seria um caminho para entender por que nós não nos industrializamos ou como nós poderíamos acelerar nosso processo de industrialização. Então é um tema clássico da historiografia brasileira nas décadas de 30, 40, 50, e mesmo nessa mudança, né, de globalização, com um perfil mais tecnológico da produção fundamentando, né, o desenvolvimento. E as razões do pioneirismo inglês, temos lá, disponibilidade de capitais. A Inglaterra não tinha grandes colônias, mas acumulou capitais com base na pirataria. A distribuição de cartas de corso durante o reinado da Elizabeth I, que governou por 49 anos, uma das monarcas mais fortes da Inglaterra, junto com o pai, o Henrique VIII, garantiu uma poupança a partir mesmo da roubalheira. A Elizabeth I não deixa de organizar o crime em benefício dessa nascente burguesia britânica. Disponibilidade de mão de obra, com as leis de cercamentos. E cuidado, nós não temos uma lei só de cercamento, ou seja, não tem uma lei que defina o fim das terras comunais, são muitas as leis de cercamentos, para cada região inglesa, em cada período. O fato é que essas leis tiram muitas pessoas das terras, a gente tem a substituição dessas terras comunais por pastagens, a criação de ovelhas, e essas pessoas vão para as cidades. Nas cidades, elas ficam sujeitas às leis de combate à vadiagem, que coíbe, que força essas pessoas a venderem sua mão de obra de maneira barata. Por isso a gente vai ter uma disponibilidade de mão de obra, de trabalhadores, formando o que o Marx chama de exército de reserva, para baratear os custos. Além disso, a gente tem recursos naturais. Quais são os dois principais recursos da primeira revolução? Carvão e minério de ferro. O petróleo só a partir da segunda revolução industrial, que aí é meados do século XIX, tema para uma próxima dica. E além dos recursos naturais, uma legislação burguesa. A gente não pode esquecer que a burguesia chegou ao poder na Inglaterra um século antes da França. Enquanto a França vivia o auge do absolutismo com Luís XIV, a gente tem já um processo de substituição do absolutismo e do antigo regime na Inglaterra. No caso, com a Revolução Puritana, de 1640, e depois com a Revolução Gloriosa, de 1688. Um século e meio, praticamente, antes do Luís XIV ser decapitado, o Carlos I foi decapitado na Inglaterra. E o parlamento assume as rédeas do governo de maneira definitiva com o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, que é de 1688, 89, quando mudam a dinastia Stuart para a dinastia de Orange. Então, juntem esses fatores todos, capitais, mão de obra, recursos naturais e legislação burguesa, e a gente tem os ingredientes para tornar a Inglaterra pioneira no processo de industrialização, que alavanca, o desenvolvimento britânico e o fato dela se transformar na maior nação imperialista durante o século seguinte, que é o século XIX. Até a próxima dica, bons estudos a todos.